Gente, vamos aí, deixa eu continuar para explicar para vocês como que a gente determina o campo visual, tá? Que chove de questões assim, para a gente poder ver esse determinado ponto, né, onde ele está localizado, se o observador consegue ver ou não. Então, vamos ver se eu consigo clarear isso aí para vocês. O que que a gente tem? Aqui a gente está com o espelho, né? Dessa vez aqui, nessa outra ilustração, eu coloquei o espelho deitado, exatamente para vocês terem essa convivência com ele, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, no final aqui vocês veem que essa parte é o campo visual, mas como que eu determino, né? De onde que eu, o que que eu começo a fazer? Vocês podem estar se perguntando para poder determinar esse campo visual. Então, aqui está o meu observador. Primeira coisa, onde estaria a imagem desse observador? Então, lembra que elas são simétricas? Então, aqui, né, aqui considera-se que mediu, tá? A gente sabe essa distância exatamente aqui. Então, a mesma distância aqui, ó, eu tenho a imagem, tá? A delinha. Lembra que o PET considerou, né? Deixa eu colocar aqui, ó, né? Ele considerou aqui, ó, e aqui, I, da imagem. Então, aqui a distância agora não é objeto, é o observador. E essa aqui seria a imagem do observador dentro do espelho. O espelho é essa partezinha azul, tá? Então, observa que essa parte verde é o prolongamento, tá? Eu prolongo o meu espelho para que ele fique, vamos dizer assim, na frente, né, aqui do meu observador. E aí, depois que eu faço esse prolongamento, a gente tem esses passos, né, para poder seguir. Eu vou determinar a simetria, né, da imagem, por simetria eu determino onde está a imagem, e aí aplico aquela lei da reflexão que a gente viu um pouquinho antes. Eu traço, tá vendo? Retas, simbolizando os raios refletidos, na imagem, pegando exatamente o extremo do meu espelho, tá? Ó, eu não vou fazer de novo, porque senão vai ficar torto, tá? Mas ó, peguei esse raio aqui, do extremozinho do meu espelho e do outro extremo do espelho, tá? Peguei os raios. Podia pegar qualquer raio, tá, gente? Só que eu pego aqui porque é muito mais fácil, né? Pra gente poder ter esse ponto de partida aqui. Então, peguei esse extremo dos espelhos aqui. O raio, na verdade, esse raio aqui, ó, ele tá chegando aqui, né? Ele é o meu raio incidente, tá vendo? Se eu fizer por cima vai ficar torto, mas aqui ele tá chegando e ele reflete, né, pro meu observador aqui, ó, como se ele tivesse aqui, assim, ó, retinho, tá, gente? Então ele chega ali, bateu no espelho e reflete pro meu observador. Esse aqui mesma coisa, chegou aqui, bateu e vai refletir, né, pro observador ali. Então bateu e reflete, tá? Aqui é o incidente. Lembra do prolongamento desses raios? Eu não vou lá na imagem, ó, prolonguei aqui, né, como se tivesse pontilhado, aqui na figura 3, ele já pontilha para identificar aqui atrás do espelho. Então, isso aqui a gente fez o que a gente aprendeu lá um pouquinho antes na aula, na gravação anterior. Raio chegou, bate no espelho e reflete, tá certo. Fizemos isso. Depois que eu fiz isso, essa parte toda aqui dentro, que contempla essa parte aqui do plano, é o meu campo visual, tá? Então, tudo que tiver aqui, se eu tiver um ponto A aqui, o observador vai estar vendo, o ponto B ele vai estar vendo, o ponto C ele vai estar vendo. O ponto D aqui, ó, o observador não vê, porque tá fora do meu campo visual, tá? Então, por exemplo, um ponto E aqui, ó, ele também não vê, porque tá fora do campo visual. Então, exercícios aparece exatamente isso. Tudo que está fora daquela área achurada ali, colorida, eu não consigo enxergar. Tá certo? Uma outra coisa que também o PET não abordou, e o livro de vocês abordam quando vocês forem ver lá aquelas páginas que eu coloquei, é a questão de associação dos espelhos. Aqui eu coloquei o desenho, tá? Ó, o observador aqui, a imagem dele, né? Observa que obedece aqui a distância, a simetria, né? A gente obedece essa simetria. E aí, os raios, né? Aqui é o prolongamento, ele não tá pontilhado, mas é como se fosse pontilhado, lembram disso, porque
aqui é virtual, né? Então, ó, tudo que está em laranja é o campo visual do observador. Tudo que tiver aqui dentro ele vê, tudo que tiver aqui fora ele não consegue ver, tá? E aí a questão da associação de espelhos, ela aparece uma formulazinha aí pra gente calcular, mas é coisa simples, não é difícil não. Imagina que a gente tem dois espelhos juntos, colocados perpendicularmente entre si. Vocês já repararam que a gente vê um monte de imagem, né? Então, a gente tem um ângulo formado entre os espelhos e a gente consegue ver várias imagens. E a partir disso, a gente calcula quantas imagens a gente vê. É muito legal, tá? O N representa o número de imagens e alfa, né? Ficou meio mal feitinho aqui, é o ângulo entre esses espelhos. Esse ângulo deve sempre ser expresso em graus. E aí, o que fica para a gente determinar? Eu posso determinar o número de imagens, ou o exercício pode me dar o número de imagens e perguntar qual que é o ângulo entre os espelhos para eu ter aquele determinado número de imagens, tá? E por essa fórmula aqui, a gente vê o quê? Que o ângulo está no denominador da fração. Então, se ele está no denominador, o número de imagens ele é inversamente proporcional ao ângulo. Quanto maior for esse ângulo aqui, ó, menor vai ser o número de imagens que a gente consegue ver. Quanto menor for o ângulo, né, entre os espelhos, maior o número de imagens que a gente consegue ver. Coloquei dois exemplos aí para a gente ver, aplicar, né, simples, para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças. Ó, dois espelhos planos são alinhados de modo que o ângulo que se forma entre eles é 90 graus. Então, aqui me deu o alfa. O ângulo, né, é o alfa. O número de imagens, ó, o N, tá? Formadas pela associação desses espelhos é. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula que a gente viu? N é igual a 360 sobre alfa menos 1, né? Eu tenho uma fração menos uma unidade. Quem que é o número de imagens? É o que eu quero saber. 360 dividido por 90, menos 1. Antes de fazer aquela subtração, a gente precisa resolver a fração, tá? Se for o caso, tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Como aqui eu posso dividir, né? Eu posso simplificar, eu vou ter o quê? 36 dividido por... Aqui eu posso cortar o zero, né? 36 dividido por 9 é 4. 4 vezes 9 é 36. Então, 4 menos 1, eu vou ter um número de imagens igual a 3, tá? Letra B. Simples assim. O outro exemplo eu coloquei para vocês quando o exercício me dá o ângulo. Olha só, observando as imagens formadas por dois espelhos planos, um curioso aluno verifica que para determinado ângulo, então o alfa, ele não me falou que ângulo que é, formam-se 5 imagens. Então, ó, esse 5 aqui é quem? É o meu N, tá? O número de imagens. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Então, quando ele varia o ângulo, o número de imagem diminui. De cara, gente, como a gente viu a relação, né, de proporcionalidade, lembra? Ó, vamos colocar a fórmula aqui de novo. 360 sobre alfa menos 1. O alfa, o ângulo, está no denominador. Então, quanto maior esse número aqui, menor vai ser o número de imagens. Então, se o número de imagens diminui, significa que o meu ângulo está aumentando. Tá certo? Então, de cara, eu tenho valores aqui que eu não sei qual é. Só que aí depois eu tenho falando se o ângulo estava aumentando ou se ele estava diminuindo. Por essa segunda parte da nossa análise, eu posso ignorar algumas opções já. Ó, o ângulo não estava diminuindo, né? Então, a letra C e a letra D não pode ser. O ângulo estava aumentando. Então, eu preciso saber se ele é 30, se ele é 60 ou se ele é 72. Como que a gente faz? Jogando na fórmula. O N é 5, né? 360 sobre alfa menos 1. Aqui, ó, observa que a gente não pode dividir 360 por alfa, eu não sei quanto que ele é. E também eu não posso pegar 359, tá? 360 menos 1, não posso fazer isso. Antes de fazer isso, a gente tem que trabalhar com o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de alfa é o quê? Alfa, né? Então, eu vou dividir, ó. Aqui é como se fosse alfa. Alfa dividido por alfa é 1. 1 vezes 360, 360.
menos. Alfa dividido por 1, porque quando não tem denominador é 1, é alfa. Alfa vezes 1 é alfa, tá? Então, eu tenho isso aqui. Agora, a gente multiplica cruzado, porque não tem como eu subtrair alfa de 360. Ou melhor, eu subtrair, né? Porque eu não tenho o valor do alfa. Então, aqui eu vou ter 5 alfa, que é igual a 360 menos alfa. Alfa é como se fosse uma letra, tá, gente? Então, a gente vai trabalhar do mesmo jeito na matemática. Letra de um lado, número do outro. Então, se eu tenho 5 alfa aqui, menos alfa vai passar para o lado de cá, mais alfa, igual a 360. Agora, a gente consegue resolver, né? 5 alfa menos alfa, não tem nada aqui, é como se fosse 1. 5 menos 1, 4 alfa, igual a 360. Eu não quero saber o valor do alfa, eu vou deixar ele sozinho. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Ó, o alfa vai ser igual a 60 graus. Então, a gente tem, o ângulo era inicialmente de 60 e ele estava o quê? Aumentando, não é isso? Vamos raciocinar de novo, ó, não é inversamente proporcional. Se o número de imagens está diminuindo, né, ó, fazendo variar o ângulo, o número de imagens diminui. Para esse número diminuir, o meu ângulo tem que aumentar. Então, a gente tem como resposta a letra A, tá certo? Só isso, tá, gente? Espero ter conseguido aí ajudar, né, vocês nesse entendimento inicial dessa nossa primeira semana do PET e vamos, né, dando sequência da nossa modalidade online dessa forma, tá? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!